que é o revestimento, né, é bom a gente ver que ele envolve, né? Então, você aplica um material na superfície do comprimido, agregando aí valor e conferindo propriedades especiais. Mas o que seriam essas propriedades especiais, né? São aí superpoderes para os comprimidos. O que são elas, né? A gente tem alguns tipos de revestimentos, tá? Nas fórmulas farmacêuticas sólidas, a gente tem granulados, cápsulas, comprimidos e pós, e dentro dos comprimidos nós temos os comprimidos revestidos e as drágeas, que se diferem um pouco. Hoje a gente vai tentar entender um pouquinho o que cada um desses produtos tem de diferente, seja no revestimento ou seja no modo de fazer esses comprimidos. Tá? Conceito de comprimido revestido. É uma fórmula farmacêutica sólida, tá? Administrada por via oral, contendo uma ou mais associações de princípios ativos, é feita em dose única, obtida por compressão, são revestidos com a finalidade de modificar a liberação ou então de proteger o fármaco, né? Então, o comprimido ele vai ser mascarado ali, ele vai ter uma roupa extra para evitar aí alguns problemas, pode ser o sabor, o cheiro, o gosto da medicação, ou pode ser para que ele passe diretamente pelos os ácidos do estômago e vá direto ser liberado no intestino, onde tem maior absorção. A gente tem aí, como exemplo, comprimidos de liberação prolongada e comprimidos de liberação retardada, como exemplo de comprimidos revestidos. Tá? As diferenças. O comprimido de liberação prolongada, ele tem uma ou mais camadas de revestimento destinadas a modificar a velocidade ou extensão da liberação dos princípios ativos. Tá? Então, você pode fazer vários níveis de revestimento e encapsulações. Você faz pequenos comprimidos com uma dose que vai ser a última dose, né? Ela fica no centro, faz uma segunda compressão, mais um revestimento, e você pode criar várias camadas, e essas camadas vão se desfazendo com o tempo e vai liberando o princípio ativo. Tá? Isso diminui ou reduz a frequência de doses, a quantidade de vezes que a pessoa teria que tomar a medicação. Se você tem várias camadas para serem liberadas, você vai liberando essas doses devagarzinho, e tem estudos com relação a isso, o tempo que cada camada vai dissolver, tá? Você diminui aí a frequência que a pessoa precisa tomar essa medicação, tá? Tem alguns sinônimos de liberação prolongada, pode ser chamado também de liberação estendida, liberação sustentada, ação prolongada, desintegração lenta ou liberação gradual. Você pode encontrar vários desses nomes, né, nos artigos. Se você procurar artigos aí, você pode encontrar vários tipos de nome para esse comprimido de liberação prolongada. Tá? Temos também comprimidos de liberação retardada. Tá? Ele vai possuir uma ou mais camadas de revestimento destinadas a modificar a velocidade ou extensão de liberação dos princípios ativos, apresentando uma liberação retardada. A gente tem como sinônimo gastroresistentes, revestimento entérico e desintegração retardada. A liberação retardada, ela é uma camada especial que vai ultrapassar aí os ácidos do estômago, tá? A liberação prolongada não, ela pode já começar a liberar os princípios ativos dentro do estômago, entendeu? Na hora que cai no ácido ali do estômago, ela já pode começar ali a se dissolver e liberando aos poucos as doses, né? Vai liberando bem devagar essas doses, a posologia da medicação. Já a liberação retardada, ela, você administra o medicamento, ele vai entrar no estômago, ele não vai sofrer uma dissolução ali, vai ser liberado para o intestino, e a partir dali, quando muda o pH do estômago para o intestino, esse revestimento vai se dissolver e vai liberar o princípio ativo. Então, vai demorar um pouquinho mais, porém, vai ter um efeito mais forte, assim, vai ter uma absorção melhor, né? Geralmente, a gente faz esse tipo de proteção porque alguns fármacos, se cair no suco gástrico do estômago, eles podem se desfazer sua molécula, eles podem quebrar ou modificar alguma coisa na molécula que não é interessante. Então, quando eles vão para o intestino,
ali eles estão sendo absorvidos de uma forma mais pura, né? Eles não vão sofrer modificações pelo ácido do estômago. Então fica bem melhor. Comprimido de liberação sustentada, a liberação inicial de fármaco suficiente para disponibilizar a dose terapêutica logo depois da administração, a qual é seguida de uma liberação gradual do fármaco por um período de tempo estendido. Então, a sustentada é quando você toma o fármaco, ele tem essa liberação imediata dessa primeira dose, ela já cai na corrente sanguínea, já é dissolvido ali, né? Então você tem essa primeira liberação. Depois, com o tempo, ele vai liberando outras partes do medicamento, né, dando aí mais doses para o organismo. Comprimido de liberação repetida, uma dose individual é liberada regularmente logo após sua administração. Uma segunda, terceira dose são subsequentemente liberadas em intervalos intermitentes, né? Então você tem uma primeira dose e aí você vai liberando 2, 3 doses conforme o comprimido vai se dissolvendo no corpo, né? É bem interessante para pessoas idosas que não têm muita facilidade para deglutir um comprimido e precisam desse produto no corpo o dia todo, né? Toma esse comprimido de liberação repetida também, tá? Aqui a gente tem algumas siglas, significados e alguns exemplos de nomes comerciais, né? A XR, que a gente encontra aí nas caixinhas de medicamentos, significa Extended Release, ou liberação estendida, é uma liberação prolongada do fármaco. Então, quando você vê lá Cipro XR ou Alentos XR, é porque ele tem essa liberação estendida. SR é a Sustained Release, ou liberação sustentada, né? Tem uma rápida liberação, seguida de liberação gradual por período prolongado. Nós temos aí o Voltaren SR, o Indapen SR, que são exemplos desse tipo de liberação sustentada. AP ou LP, ação prolongada ou liberação prolongada, que é uma liberação prolongada do fármaco. Temos aí um exemplo, Tilenol AP, o Biofenac LP, que são exemplos dessa ação ou liberação prolongada. CLR, a cronoliberação regulada, temos aí como exemplo Biofenac CRL. CD, Controlled Diffusion, ou difusão controlada, tem o Antipress CD. E o OROS, que é o Osmotic Controlled Release Oral Delivery System. Vamos aí gastar o inglês, gastar a língua com esse tipo de pronúncia. Vamos lá. Sistema de liberação oral, osmoticamente controlado, Adalat Oros, né? Oros é tão fácil de falar e o nome é tão complicado. Então, são várias tecnologias que estão sendo utilizadas para beneficiar o usuário, dependendo do tipo de liberação. E os estudos com os tipos de liberação envolvem aí vários cientistas, né, que querem controlar a liberação dos fármacos, tá, segurando ali cada vez mais de um tempo determinado e dando ali uma possibilidade do organismo liberar sozinho ou utilizando os próprios mecanismos do corpo para ter uma segunda ou uma terceira dose, tá, eficaz dentro de um tempo limite, né? Você tem ali um tempo determinado, desculpa. Você tem um tempo determinado para que uma segunda parte seja liberada e isso ajuda muito a diminuição de doses, né, que o paciente precisa tomar dessa medicação, né? Mas isso vai de cada organismo, vai de cada pessoa, mas eles são feitos para condições de uso normais ou dentro das condições de uso da doença que o paciente tem, tá? Então eles estudam um tipo de doença e vê se o trato gastrointestinal está funcionando corretamente e produzem a medicação, né, utilizando todas essas variáveis e esses parâmetros. Tá? É uma área de estudo muito boa, existe vários mecanismos que podem ser introduzidos, né, e tem uns que são bem interessantes e usam até peneiras moleculares, né, para liberar os fármacos, são bem interessantes esses tipos de medicações e esses tipos de estudo. Bom, o processo de revestimento de comprimidos, né, ele consiste na aplicação de uma camada a mais sobre o comprimido, ou sobre um núcleo. Então, essa camada pode ter diversos tipos, como polímero ou propriamente um açúcar, né? Você coloca ali
algo que vai grudar em volta do comprimido. Então, ele é tratado especialmente o revestimento por películas, nessa aula, na qual uma suspensão de revestimento constituído por solvente, polímero, plastificante e outros recipientes é preparada e aplicada sobre os núcleos. Bom, esse tipo de revestimento com polímeros é um processo muito utilizado, tende a substituir os processos mais antigos, como o drageamento, e essa suspensão no processo de secagem passa por uma fase líquido-adesiva, portanto, para ter um adequado revestimento, e necessário para que os núcleos possuam uma série de características que aperfeiçoam o processo. Uma grande dificuldade dos profissionais da indústria é determinar a formulação das soluções de revestimento. Tá? Eles criam formulações como se fossem um esmalte. Né? Eles preparam esse solvente, né, esses plásticos, como se fosse um esmalte, passam sobre o comprimido, né, eles têm máquinas que fazem esse processo de revestir, e depois que esses solventes evaporam, esses materiais plásticos secam, né, da mesma forma que o esmalte fica ali revestido sobre o comprimido. Tá? Criar essas formulações, essas soluções, é complicado porque você tem que pensar em coisas que não são tóxicas para o ser humano, né, que tenham um tipo de resistência gastrointestinal e que liberem o fármaco de forma gradual. Né? Então, tem uns revestimentos que eles são como se fosse uma peneirinha. Aí eles abrem e ficam liberando o fármaco devagarzinho de dentro dessa cápsula furada. Então, vai saindo o princípio ativo aos poucos. Né? E criar essas formulações é muito complicado. Já existem métodos nanoparticulados de revestimento, de liberação de fármacos por nanopartículas, tá? São bem interessantes também para serem utilizados nesses processos. Bom, mas para a gente entender um pouco de como formular esse tipo de revestimento, a gente tem que ver quais são as características ideais para que um filme de revestimento seja escolhido. Tá? Primeiro, ele tem que ser solúvel no solvente preparado para preparação, selecionado para preparação. Né? Então, o primeiro ponto é, aquele fármaco ele tem que ser solúvel. Tá? Ele tem que ter solubilidade necessária para o uso pretendido. Tá? Terceiro, capacidade de produzir um produto com bom aspecto. Não adianta nada você revestir um comprimido e ele ficar feio. Né? A parte visual do comprimido também é um ponto que agrega a farmacoterapia. Né? Então, ajuda o paciente a se identificar com a medicação e ter mais adesão aos medicamentos. Se você cria um produto que é feio ou que não é do agrado do paciente, pode ser que aquilo ali não seja comercial. Tá? Esse tipo de medicação feia ou que não agrada os pacientes, só em último caso, quando você não consegue uma farmacotécnica mais ideal para melhorar o aspecto do fármaco. E isso hoje em dia é bem difícil de acontecer, porque nós temos aí várias propostas farmacotécnicas, né, para melhorar aspectos dos fármacos. Né? Nós vimos aí na questão de recipiente, na questão de melhorias mesmo simples, né, você consegue ali um bom aspecto final do produto. Tá? Esses filmes eles têm que ter estabilidade na presença do calor, da luz, da umidade, do ar e do substrato a ser revestido. Então, ele tem que ser estável a tudo isso. Tá? Ele tem que ter todas essas estabilidades. O filme ele também tem que ter propriedades que não devem alterar com o envelhecimento. Tá? Você faz um revestimento e se esse revestimento, por exemplo, for muito sensível à umidade, ele pode manchar. Ele pode estragar o comprimido, ele pode absorver a água, né, e pode estragar mesmo o fármaco. Então, ele tem que ter propriedades que duram com o tempo e que continuem ali por um bom tempo durante a validade do produto. Esse revestimento não pode possuir cor, sabor ou cheiro, tá? Com relação à cor, geralmente a gente tem que ter ele incolor, porque você adiciona corantes para ter diferenciais em vários tipos de comprimido, ou você pode criar um revestimento transparente mesmo para que a pessoa possa ter o fármaco na cor original ali, né? Ele tem que ser compatível com os recipientes mais frequentemente usados
na fabricação dos comprimidos. Não deve ser tóxico, nem possuir atividade farmacológica. Deve ser de fácil aplicação. Tem que ter resistência à fratura e capacidade de ser impresso. É interessante que alguns comprimidos revestidos, você vê que em cima deles tem uma impressão, tá? Um código ou algo do tipo para identificar aquela medicação. Então, isso é muito bom também para esse tipo de revestimento. Quais os revestimentos que nós temos? Nós temos revestimentos metálicos, sim, nós temos revestimentos metálicos, revestimentos com polietileno glicóis, os PEGs, revestimentos com derivados de celulose, revestimentos com zeína, revestimentos com PVP, que é a polivinilpirrolidona, né, que são bastante utilizados na farmácia de manipulação, para revestir comprimidos de manipulação, comprimidos e até cápsulas a gente reveste na manipulação com PVP. Revestimentos com silicones e revestimentos gastroresistentes, são os tipos de revestimentos que nós temos aí. Tá? Aqui a gente tem alguns equipamentos, né? Como vocês podem ver, parece um tambor de máquina de lavar, aquelas americanas de frente, né? E ela tem um motor e esse motor gira. Tá? E esse motor girando, fazendo um movimento de giro para girar os comprimidos, tem um spray que leva, né, que bate e gera o revestimento em cima dos comprimidos. Vocês podem ver aqui, ó, tem um sprayzinho batendo e o tanque girando para fazer um revestimento uniforme. Tá? Aqui a gente tem vários comprimidos sendo saindo aí prontinhos, já revestidos. Então é bem básico, é um spray, um tambor que gira e os comprimidos recebendo esse spray uniformemente. A gente tem aqui um vídeo, vamos ver se nós temos um vídeo aqui que a gente consegue ver. Não sei se você está ouvindo o som, né? Mas o som é como se fosse uma cachoeira. Né? E aí a gente tem eles rodando. E aqui o atomizador, o spray. E aí o processo de revestimento. E a gente tem alguns equipamentos que são sistemas diferentes. Nós temos aí o sistema de bacia convencional, o sistema com bacias perfuradas e um sistema com leito fluidizado. Né? Então, vários. Tá? As vantagens dos comprimidos revestidos. Né? Eles têm como vantagem mascarar o odor, sabor e cor do medicamento, providenciar uma proteção física e química à preparação farmacêutica, controlar o tempo de liberação do comprimido, proteger o comprimido contra a ação gástrica, promover uma função decorativa com acabamentos, cores e impressões e proteger o comprimido contra o ambiente, particularmente contra o ar, umidade e luz. Tá? No sistema de bacia convencional,
que é o sistema tradicional, nós temos aí uma bacia de metal circular, com diâmetro de 20 a 150 centímetros, montada num certo ângulo sobre uma base. Então, ela gira sobre o seu eixo horizontal por impulsão de motor, né, como se fosse mesmo aquela máquina de lavar, um motor central. Ar aquecido é direcionado e aplicado sobre a superfície do leito. A exaustão é realizada com tubos na frente da bacia e soluções de revestimento são aplicadas manualmente ou por aspersão. Isso diminui o tempo de revestimento, que fica ali girando na bacia e vai sendo atomizado por esses tubos, né? Esses jatos de revestimento. Temos a bacia de revestimento da Pellegrini, tá, que é um sistema fechado, bacia com defletores e um difusor que distribui o ar aquecido uniformemente sobre a superfície do leito de comprimidos e tem maior eficiência, que a gente viu no vídeo, né? E abre aqui e mostra, o vídeo mostra como é por dentro. No sistema de bacia convencional, nós temos o sistema de lâmina imersa. O ar aquecido, nesse caso, é introduzido através de uma lâmina perfurada que está imersa no leito dos comprimidos. Como o aquecimento não é somente na superfície, a secagem vai ser mais adequada. A solução de revestimento é aplicada por um sistema de aspersão com a atomização da superfície do leito. Tem uma maior eficiência também. Dentro do sistema convencional, ainda tem um sistema de tubo de imersão. O tubo é imerso no leito dos comprimidos e o tubo distribui o ar aquecido, além de possuir o sistema de aspersão da solução de revestimento. Tá? Então, a gente tem um tubo aí que fica imerso no leito dos comprimidos. Aquecimento e solução são aplicados simultaneamente. O ar aquecido é extraído através de tubo convencional e o tempo do processamento é relativamente curto, porque o ar aquecido ele já evapora o solvente, né, e o comprimido já sai revestido e seco. Tá? Aqui a gente tem vários sistemas de bacia convencional, tá? Vários tipos. Né? É sempre um mecanismo de bacia que gira e algo para secar, aquecer o comprimido e para jogar o revestimento no comprimido. Temos também os sistemas com bacias perfuradas. De modo geral, é um tambor perfurado ou parcialmente perfurado que gira sobre seu eixo horizontal em uma câmara fechada. Solução de revestimento é aplicada na superfície da bacia através de bicos de aspersão. Tá? Temos aí dentro desses tipos de bacias perfuradas o sistema Sella-Cotta ou High Coulter. Tá? O ar de secagem é direcionado para a bacia, obrigando a passar através do leito de comprimidos, sendo eliminado através de perfurações no tambor. É como se fosse uma air fryer, né, que joga o sistema, asperge ali e sai ali por dentro nos furos. Né, o ar sai por dentro também. Temos o sistema dry coater, que o ar quente é introduzido através de defletores ocos e perfurados que estão na periferia interior do tambor. À medida que a bacia roda, as barras defletores permitem a passagem do ar seco através do leito de comprimidos. O sistema GLAAT, né, diversas configurações para o movimento do ar e melhora a fluidização e a secagem. São vários sistemas aí de bacias perfuradas. E o sistema de leito fluidizado, que de modo geral é uma câmara com forma de coluna com fluxo ascendente do ar de secagem, fluidizando o leito de comprimidos. Tá? A gente tem uma corrente de ar controlada, a solução de revestimento aspergida por bicos na parte superior ou inferior da câmara, e o sistema de elevado impacto, cuidado com comprimidos friáveis que podem se quebrar facilmente. A gente tem sistema de leito fluidizado, né? Como os comprimidos ficam batendo, né, aqueles comprimidos que estão friáveis, ou seja, que se quebram facilmente, pode ser que eles batendo perca partes do comprimido dentro do processo. As vantagens, então, fácil manuseio, particularmente em linhas de invase ou empacotamento de alta velocidade, contadoras automáticas, evita a contaminação cruzada, isola o núcleo do comprimido, protegendo de interações que alterem sua composição,
aumenta a rigidez do comprimido, que torna mais resistente ao manuseio e facilita a deglutição. Esse ponto aqui, eu acho que eu coloquei trocado, né? Comecei a falar dos leitos, dos tipos de leitos, a gente falou um pouco de vantagem antes e um pouco de vantagem aqui. Deixa eu só arrumar esse detalhe aqui, que eu já coloco certinho. Só um minutinho. Enquanto isso, eu vou verificar se chegou mais alguma pessoa na sala. Temos aí 3 pessoas agora, Lidiana e João, ou Juan. Tá? Obrigado pela presença. Semana passada a gente teve aula prática, nenhum de vocês apareceu. Aconteceu alguma coisa, pessoal? Ou não? Oi. Mariana, acho que é só nós dois mesmo. O pessoal tá com dificuldade de falar alguma coisa. Vou continuar aqui, deixa eu compartilhar a tela de novo com vocês. Então, aqui, agora sim, dá pra gente ter uma noção. Oi? Acho que é só nós dois mesmo, não. Bom, vamos lá, né? Vamos continuar. Vamos deixar mais didático aqui, né? Agora vocês estão vendo aí as vantagens dos comprimidos revestidos, né? Um pouco mais com lógica. Desculpem aí a troca de slides. Né? Então, mascara odor, cor, sabor, providencia a proteção física, a preparação farmacêutica, controla o tempo de liberação, protege o comprimido contra a ação gástrica, promove uma função decorativa, acabamentos, cores, impressões, protege o comprimido contra o ambiente, facilita o manuseio, né, invase, empacotamento em alta velocidade, contadoras automáticas. Essas contadoras automáticas, elas realizam tarefas muito rapidamente. Então, quando o comprimido passa, se ele não for revestido, pode ser que ele quebre, tá? Evita contaminação cruzada, isola o núcleo do comprimido, protegendo de interações que alterem posição, aumenta a rigidez do comprimido, torna mais resistente ao manuseio, facilita a deglutição, aumenta o tempo de estabilidade do núcleo e configura maior tempo de prateleira ao produto. Então, são muitas vantagens relacionadas ao revestimento de comprimidos, mas não são só vantagens, tem algumas desvantagens, principalmente relacionadas ao custo do processo, que vai ser mais alto do que você fabricar comprimidos sem revestimento, tá? Tem que adquirir equipamentos específicos, né, igual a gente mostrou aí no vídeo, na linha de produção, para fazer esses revestimentos. Tem que obedecer protocolos de segurança estipulados pela Anvisa e tem que contratar técnicos e farmacêuticos especializados para mão de obra desse tipo de produto. Então, o comprimido revestido é mais caro do que a forma não revestida. Né? Lógico, se você coloca um agregante a mais, vai aumentar o preço. Vantagens por revestimentos por película, do revestimento por película. Então, você tem aí revestimento por açúcar, né, polímeros, e tem as películas. A película, ela reduz o tempo de cobertura, tem um menor acréscimo ao peso do núcleo, só de 2 a 4% a mais, então você não precisa aumentar tanto o peso do comprimido, você usa menos produto, tá? Você tem mais durabilidade, resistência à ruptura, permite aí a identificação do comprimido, possibilitando o uso de punções com gravações, permite o uso de solventes aquosos e não aquosos e possibilita a modificação dos perfis de dissolução com a aplicação de diversos tipos de película. Películas não aquosas, a gente tem algumas substâncias para realizar essas películas não aquosas. Nós temos o formador de película, que é capaz de produzir camadas lisas, finas e reprodutíveis nas condições convencionais de revestimento e é aplicável a uma variedade de formas de comprimidos. Temos aí as películas, a parte plastificante, que dá uma flexibilidade e elasticidade ao revestimento, e assim proporciona
durabilidade. E temos também tensoativos, que vão ampliar a capacidade da película ser espalhada durante a aplicação. O tensoativo ele tem essa propriedade de melhorar aí, o espalhamento da película. Opacificantes e corantes, para tornar a aparência dos comprimidos revestidos atraente e distinta. Edulcorantes, flavorizantes e aromas, para ampliar a aceitação do comprimido pelo paciente. Tem agentes de brilho, para dar aí um lustro aos comprimidos, sem uma operação de polimento à parte. Tem solvente volátil, para permitir que os componentes se espalhem sobre os comprimidos, enquanto possibilita a rápida evaporação e uma operação eficiente e veloz. Tá? O películo formador de película ele vai ser usado aproximadamente de 7 a 18% da formulação. A gente tem como exemplos desses polímeros os polímeros de éter, celulose, como hidroxipropilmetilcelulose, ou hidroxipropilcelulose e metilcelulose. Lembrando que a celulose ela não é digerida pelo nosso organismo, a gente não consegue digerir a celulose, então ela é utilizada como revestimento. E da maneira como ela entra no corpo, ela sai pelas fezes, tá? A gente não tem a enzima celulase, né, para quebrar a celulose. Isso é uma característica dos ruminantes, dos animais que comem grama, tá? O uso do plastificante gira em torno de 0,5 a 2%. A gente tem como exemplo de plastificantes a glicerina, o propileno glicol, o polietileno glicol e o subacetato de dibutila. Corantes e opacificadores são utilizados de 2,5% a 8%. A gente tem como exemplo as lacas, tá? FDIC ou DIC, e pigmentos de óxido de ferro para dar uma coloração à película. E veículos, água para fazer 100% da formulação, né? Então, a maior parte da formulação das películas seria realmente água. O revestimento entérico. Essas formas são destinadas a passar intactas pelo estômago e desintegrar seu conteúdo para absorção no intestino. A gente tem como revestimento entérico o chamado eudragite, tá? Que são polímeros acrílicos únicos no mercado, que possuem uma boa permeabilidade sem perder sua capacidade protetiva. E seu filme promove uma superfície lisa e brilhosa ao comprimido. É semelhante às drágeas nesse ponto. Dependendo da biodisponibilidade desejada para a substância, é que se escolhe qual tipo de eudragite será utilizado. Então a gente tem uma mistura de eudragite com outros polímeros formadores de filme, possibilitando aí a diferenciação de diversos níveis de permeabilidade, que isso é um importante critério para avaliar a propriedade protetiva do filme, que é diminuída com o aumento da permeabilidade. Tá? Temos também o revestimento em drágeas. Aqui a gente tem um exemplo de drágeas. A drágia nada mais é que a impermeabilização dos núcleos hidrofóbicos com goma laca, basicamente. A gente tem um revestimento primário, um arredondamento, né, e é utilizado cargas de carbonato de cálcio, álcool, goma arábica e xarope de sacarose. Né, são vários tipos de revestimentos primários. Depois nós temos um alisamento do produto com xarope de sacarose. Temos aí a coloração com algum tipo de pigmento, o polimento, aí nesse caso é utilizado cera de abelha ou carnaúba, e uma impressão offset com tinta. O drageamento é como se você estivesse fazendo um doce, né, algo em volta do comprimido que desse essa proteção, como se fosse um doce mesmo. Né? Você está fazendo uma balinha, você cria um revestimento bem liso e delicado, bonito, com um sabor bem melhor que o fármaco. As vantagens do drageamento, das drágeas: facilitar a deglutição, mascarar a aparência e o sabor desagradável, proteger fármaco dos fatores ambientais, facilitar a manipulação e aumentar a resistência, proteger a mucosa gástrica quando o fármaco é irritante e diminuir náuseas e vômitos, ou vômitos, né? Para equipamentos de drágeas, para a gente fazer drágeas, a gente precisa da drageadeira, que é uma panela giratória. A gente fala assim, parece que é uma cozinha. Né? Eu já falo que a drágea parece um doce. Tá? Elas parecem muito aqueles doces de chocolate. Ainda é feita na panela giratória. O eixo de inclinação de 40 graus,
Isso facilita o rolamento da dragem. O medicamento fica ali rolando no líquido de revestimento. A gente tem ciclos, aspersão do material revestidor e secagem com ar quente e seco. A aspersão é feita por um bico atomizador e a secagem é feita por uma turbina de ar. Secagem completa para evitar aderências entre as dragens. Tá? Esse equipamento ele vai fazer um revestimento impermeabilizante, uma solução alcoólica de cera, uma camada fina. Faz também um revestimento com xarope espesso, açúcar, gelatina e água. Então, realmente é um doce que vai ser colocado ali em cima do comprimido. A adição de açúcar, adição de xarope para alisamento, adição de xarope corado, açúcar, corante e água, e adição de cera para polimento e talco para brilho. As características dos processos de drageamento. É um processo demorado, tem múltiplos estágios e altera a forma e o peso do comprimido. Que a gente tem os vários tipos de comprimidos. Professor? Né? Oi. Só uma pergunta, para as pessoas que têm diabetes, tem algum problema tomar esse comprimido? A drágia, ela tem uma quantidade de açúcar, mas é uma quantidade mínima, só de revestimento. Não é um doce que tem, né, e a pessoa não vai comer um pacote de comprimidos. Né, então não chega a afetar a diabetes da pessoa. Né? Entendi. Então, a pessoa também que tem diabetes tem que ter um controle de insulina e tudo mais. Né? Então já tem os horários certos para tomar o comprimido, a dragem, né? Para pessoas com diabetes, é interessante fazer medicações específicas quando é, por exemplo, um xarope, que aí a pessoa toma uma grande quantidade de açúcar. Né? O xarope ele tem, às vezes, 10 ml, né? Você vai tomar uma colher de sopa, 10, 15 ml de açúcar. Então, aí você tem que fazer um xarope específico para diabetes. Entendi. Aqui a gente tem os vários comprimidos, né? Comprimidos aqui podem ser quebrados ou fraturados, eles têm esse vinco aqui. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Característica ideal da dragem, uma borda arredondada, superfície lisa e regular, tem uma cor uniforme, um brilho intenso e a gravação de códigos perfeitos. Alguns defeitos, né, a gente pode ver se a dragem for mal feita, ela vai ter rachaduras na dragem por secagem deficiente. Vantagens do drageamento. As matérias-primas são mais baratas, mais fácil aquisição e amplamente aceitas, com poucos problemas regulatórios. Tá? O equipamento mais simples e barato pode ser usado. Os produtos revestidos com açúcar são esteticamente agradáveis, possuem uma aceitabilidade muito ampla pelos consumidores, uma maior capacidade de mascaramento de odor e sabor desagradável. São vantagens aí das dragens. Tá? E, por último, nessa primeira sessão, a gente vai falar um pouquinho de substâncias efervescentes. Quando a gente tem um ácido cítrico ou um ácido tartárico, mais carbonato e ou bicarbonato de sódio em água, eles liberam gás carbônico, CO2. Então, a gente tem um ácido mais uma base mais água, a gente vai ter gás carbônico. Em menos de 1 minuto, essa liberação termina. Né? Então, é basicamente isso, é 1 minuto ali liberando. Né? A gente tem como vantagens dos comprimidos efervescentes a correção do paladar, né? E a correção do paladar é tão interessante com a efervescência que o refrigerante ele é um tipo de efervescência, né? Você coloca ali gás carbônico, que é o que é liberado aqui dos comprimidos, né? E você consegue tomar Coca-Cola depois que ela tem gás carbônico. Depois que o gás da Coca-Cola acaba, ninguém aguenta tomar aquele tipo de xarope, né? O sabor da Coca sem gás é horrível. O Guaraná você até aceita, você entende o sabor do Guaraná, o xarope de Guaraná tem um gosto até aceitável da fruta Guaraná. Mas a Coca-Cola sem gás, Coca-Cola quente sem gás, ninguém merece, né? Por quê? Porque essa efervescência, né, essas bolinhas de CO2, vão dar uma sensação extra e vão enganar as papilas gustativas. Então, na hora que bater na sua língua, né, elas vão começar ali a balançar ali em cima das suas papilas gustativas e vai dificultar elas entenderem o sabor e a sensação, né, eu acho que assim,
A gente toma mais refrigerante para ter essa sensação de borbulhância na boca, né? O nosso cérebro fica com essa sensação gostosa de borbulhas na boca e a gente toma refrigerante mais por conta disso mesmo, porque não tem, na verdade, nutriente significativo nenhum que a gente possa falar, eu vou tomar um refrigerante porque tal parte é saudável. Não existe. É um alimento totalmente vazio, né, com relação a nutrientes. E aí você tem aí essa sensação que corrige o paladar e é utilizado nos fármacos justamente para isso, para corrigir o paladar de certos fármacos, tá? A vantagem também de ser uma dissolução rápida, altera a fisiologia, aumenta a biodisponibilidade, porque ali já ajuda a dissolução do fármaco. Como desvantagens, a gente tem baixa estabilidade, alta reatividade e dificulta na manipulação ou no controle do ambiente. A gente começa com um conceito. O que é supositório? De acordo com a farmacopeia brasileira, é uma forma farmacêutica sólida. Então, quando a gente pensa em forma farmacêutica sólida, a gente pensa em pó e comprimido. Mas o supositório, ele não é um semissólido. Ele é considerado uma forma farmacêutica sólida. Ele tem vários tamanhos e formatos que são adaptados para introdução no orifício retal, vaginal ou uretral do corpo humano. Contém um ou mais princípios ativos dissolvidos numa base adequada. Eles usualmente se fundem, derretem ou dissolvem na temperatura do corpo. Tá? Imagina você, algum pedaço é introduzido no corpo, geralmente no ânus, na vagina ou na uretra, e não se derrete, fica ali impedindo a passagem de fezes ou urina. Né? Não pode. Então, esse tipo de produto, na temperatura corporal, ele tem que dissolver. E aí a gente já tem uma primeira dificuldade na manipulação desse produto. Né? Se você pega nele durante a manipulação e segura por muito tempo, ele derrete com o calor da sua mão. Né? Então, é bem fácil de ter, né, esses problemas na manipulação do supositório. Os óvulos também são sólidos, né, de dose única, contendo um ou mais princípios ativos dispersos ou dissolvidos em uma base adequada, e tem vários formatos. Usualmente é esse formato aqui ovoide e se fundem na temperatura do corpo. Ele é como se fosse um supositório, mas ele tem um formato mais ovalado. Tá? Geralmente os óvulos são mais indicados para a introdução via vaginal. Né? Medicamentos vaginais são mais feitos na forma de óvulos do que supositórios, porque ele fixa mais facilmente dentro da cavidade vaginal. Tá? Os mecanismos de ação. A gente tem mecanismos de ação mecânica. Tá? A ação mecânica seria o supositório de glicerina, que vai ali dar uma lubrificada no local, por exemplo, para a liberação de fezes. Né? Então, a pessoa tem uma constipação ou ela tem um fecaloma, né, que significa que tem um pedaço de fezes ali há muito tempo bem ressecado e não sai, né? Então utiliza-se supositórios de glicerina. Tá? Esse supositório de glicerina também é muito utilizado em crianças recém-nascidas que ainda têm dificuldade com a liberação das fezes. Né? Você consegue uma liberação de fezes mais fácil, mas tem supositórios específicos para recém-nascidos para esse tipo de ação mecânica. Então, é uma ação que vai lubrificar o local para expelir aquelas fezes que estão presas. Tem a ação tópica, né? Aqui a gente tem uma medicação própria do glicenol, tribenzoídeo e lidocaína para inflamações locais, como, por exemplo, para agir ali na pele, né, da hemorroida, no local ali onde está ocorrendo alguma inflamação, e para trazer alívio para o local ali tópico. Tá? E temos também mecanismos de ação sistêmica. Tá? Pouco é divulgado e pouca gente sabe que a absorção retal ela não sofre os mecanismos de primeira passagem, ela cai direto na corrente sanguínea. Então é absorvido ali, né, e já cai diretamente na corrente sanguínea, que é bem mais fácil, não precisa passar por um processo de absorção do fígado e tudo mais, né? Não tem muitas percas com relação à aplicação sistêmica.
Então você consegue, e é feita de forma rápida, porque introduzir o supositório, ele derrete e já é absorvido. Então a disponibilidade, nesse caso aqui da dipirona, né, ela é bem ampla, bem rápida. Você consegue aí um mecanismo que vai ajudar no paciente que está sentindo dor muito rápido, tá? Ah, professor, mas eu estou sentindo uma dor de cabeça, eu vou tomar uma dipirona no supositório. Não, não é bem assim. Esse tipo de medicação sistêmica é mais indicada para pacientes acamados, pacientes que estão, por exemplo, na UTI. Né? O paciente da UTI ele não tem uma facilidade de deglutição, ou às vezes a medicação não passa pela sonda, ou ainda no momento que vai fazer as trocas e os banhos, né, que o enfermeiro vai dar banho no paciente que está em coma, ele já faz a aplicação do supositório, já faz a limpeza dos local ali, já faz toda uma limpeza do paciente e já faz a aplicação do supositório para o paciente ter mais conforto, né, já tem esse conforto aí. Então, existem aí situações em que o supositório ele é bem mais interessante do que a medicação oral. Então, a vantagem, ele é eficiente para paciente inconsciente, né, o paciente que não está com consciência, é bastante eficiente para pacientes pediátricos, tá? O paciente pediátrico, ele tem aí problemas, às vezes, de entender, de engolir o comprimido, de entender o gosto de alguns comprimidos, então o supositório é bem eficiente. Eficiente para paciente que está com vômito, né, a medicação entra no estômago e volta, então isso aí muda também, você consegue dar uma aplicação da farmacoterapia mais direta. Não sofre o efeito da primeira passagem hepática, tá? O medicamento é biodisponibilizado amplamente, totalmente no corpo. Não sofre a ação de enzimas e do pH gastrointestinal, né? Você não tem esse problema de enzimas do intestino e do estômago ali. É uma opção para fármacos irritantes ao estômago e é uma opção para fármacos com características organolépticas desagradáveis. Né? Que a gente tem alguns formatos de supositórios, tem a forma cônica, a forma cilíndrica e a forma de torpedo. Tá? As dimensões, né, para uso retal, a gente tem para lactentes supositórios de até 1 grama, né, então é bem interessante para lactentes, esses supositórios já com a quantidade, né, até 1 grama, né, você não consegue, né, não é interessante você fazer um uso de um supositório maior para lactentes. Para uso pediátrico, supositórios de 1,5 a 2 gramas, um pouquinho maior, né, um pouquinho, o dobro maior do que o do lactentes. E, por último, no uso adulto, supositórios de 2 a 3 gramas. E a gente tem várias formas que dão esses tamanhos e esses formatos. Para supositórios vaginais, de 3 a 5 gramas, né, um orifício que precisa de um supositório aí um pouco mais resistente, maior. Para aplicação uretral, né, a uretra feminina e masculina é diferente, na uretra masculina é mais fácil de ter acesso, né, ali pelo pênis, então a gente tem aí diferenças nos tipos de supositórios. Né? Para feminino, são supositórios de 5 milímetros de diâmetro a 50 milímetros de comprimento, 1 a 2 gramas. Para o supositório uretral masculino, 5 milímetros de diâmetro, 1,25 milímetros de comprimento, né, 125 milímetros de comprimento, então ele é mais que o dobro do comprimento das mulheres, e varia aí de 1 a 4 gramas. Tá? Então, é como se fosse o supositório uretral, imagina ali um lápis, né? O lápis tem um grafite, é como se fosse um grafite, só que, lógico, feito com a base de supositório. Né? Então, você injeta na uretra esse grafite de supositório e ele derrete ali dentro. É muito interessante para infecções urinárias ou infecções uretrais, né? Então, você tem um tratamento tópico local bem mais disponibilizado no local ali da uretra. Né? Então, você consegue fazer a inserção desse medicamento dentro dessa cavidade uretral. Então, os formatos. Independente do formato e dimensão, os supositórios e óvulos devem apresentar as seguintes características.
eles devem ter a superfície lisa, não deve ter rugosidades nem cristalizações, tem que ter um aspecto homogêneo, tanto no exterior como no interior, tem que ter uma boa consistência para permitir o manuseio e aplicações fáceis, tá? E a composição básica do supositório é o fármaco que você vai utilizar, você não utiliza supositórios sem o fármaco, né? A gente precisa da base do fármaco, um agente suspensor para fármacos insolúveis na base, por exemplo, sílica gel micronizada ou aerosil, né, que vai ali suspender o fármaco e você vai misturar ele na base. Se ele não se dissolver, ele vai ficar misturado nesse aerosil. E uma base ela não pode ser irritante, tem que ser inerte, compatível com os ativos e o ponto de fusão próximo a 37. Então, sempre que a gente trabalha com base de supositório, para a gente fazer o supositório, a gente precisa de pouco aquecimento. A gente coloca ela num becker, né, essa base de supositório, coloca na chapa aquecedora, pouquinho que passa, ela derrete, porque ela tem que derreter a temperatura do corpo humano, né, no local onde ela é aplicada. Então, ponto de fusão próximo a 37 graus Celsius. Tá? Aqui a gente tem a composição básica, né? A gente tem adjuvantes, como que podem ser utilizados no supositório, como, por exemplo, antioxidantes. A gente tem aí o alfa-tocoferol, que pode ser utilizado como antioxidantes. Nós podemos colocar conservantes da formulação, e aqui a gente utiliza parabenos, tá? Como os conservantes. Podemos colocar também corantes, tá? A gente tem aí alguns corantes naturais, como a lecitina de soja, e sintético, como polissorbatos. Nós podemos colocar corretivos da viscosidade e tixotropia, né, para deixar ele um pouquinho mais duro ou mole. Para amolecer o supositório, a gente pode usar a glicerina. Para deixar ele mais duro, a gente pode utilizar a parafina, deixar o supositório um pouco mais duro. E podemos usar também corretivos de ponto de fusão e de solidificação, né? Nós temos aí ceras que vão elevar o ponto de fusão e óleos vegetais que vão reduzir o ponto de fusão. Então você tem que balancear esses produtos. Muitas vezes você coloca o fármaco e você altera ali a consistência do produto, ele fica muito mole. Aí você coloca um pouquinho de parafina e vai voltar a ficar durinho. Aí você põe um pouquinho de parafina, o ponto de fusão dele muda, né? E aí ele não vai derreter tão fácil. Aí você coloca um pouco de óleo vegetal de novo na formulação. E vai tentando equilibrar esses produtos, esses adjuvantes, para você conseguir uma melhor formulação final no seu supositório. Tá? Os processos de preparação podem ser feitos por solidificação, que a gente tem, né? Como se fosse aquelas cubinhos de gelo que vai na geladeira, só que você tem o formato do supositório para você colocar a cera. Então você faz por solidificação. Ou você pode fazer por compressão. Você não precisa aquecer a cera. Simplesmente você amassa ela de uma forma parecida com essa e ela vai tomar a forma do supositório, como se fosse um molde por compressão. Tá? Na solidificação a gente tem algumas etapas. A primeira delas é a fusão da massa base e a adição dos demais componentes. A gente derrete a massa base e adiciona ali os componentes. Depois a gente coloca no molde previamente lubrificado com vaselina líquida. A vaselina é para você não grudar a base no molde. Depois nós fazemos o resfriamento e a solidificação desse produto. Depois nós fazemos aí a remoção dos moldes dispositórios. Então a solidificação é um processo bem simples. No geral, o supositório é bem simples de ser preparado mesmo, tá? Que a gente tem na solidificação os moldes para óvulos, para vocês verem o quanto eles são diferentes. Eles realmente parecem uns ovinhos, tá? Tá vendo essas duas borboletas aqui? Então, é o seguinte, você pega essas duas partes, coloca uma de frente para a outra, e essas borboletas aqui, você fecha elas e enrosca fazendo pressão. Então, você une essas duas partes e firma. Aqui por cima vai ficar só os buraquinhos, tá? Onde você vai colocar a base quente com o seu medicamento. E aí você leva para a geladeira.
Depois, na hora que estiver pronto, né, alguns minutos na geladeira, você desenrosca essas borboletas e libera o produto pronto, a forma farmacêutica pronta, tá? Você pode colocar também em moldes dispensáveis, tá? Que são essas cartelas aqui, ó, geralmente bastante utilizadas em farmácia de manipulação, que você já tem o produto pronto para ser entregue ao paciente. Então, esse molde aqui ele já vem com um buraquinho, tá? E você conta aqui quantos supositórios você vai fazer, tá? E aí você pega e manda isso para o paciente já coloca para gelar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 10 supositórios, põe na geladeira e manda a cartelinha já para o seu paciente, pronta para ele utilizar. Aí ele utiliza da seguinte maneira, ele quebra um desses daqui e abre no meio, liberando o supositório aí de dentro. Esse molde ele é composto de acetato de celulose, cloreto de polivinila, não plastificado, ou de polietileno. Então, o interessante aqui é que não precisa de uma lubrificação prévia com vaselina líquida. Tá? Por compressão, a gente vai ter só o fármaco mais o adjuvante num equipamento especializado que vai fazer o molde, vai fazer pressão para que essa massa tome a forma do supositório. É um processo mais fácil, mas precisa de um equipamento especializado para isso. Tá? Aqui a gente tem a imagem do medicamento, é uma máquina rotativa para moldagem de supositórios. Tá? Nós temos aqui, no número 1, o alimentador e a tremonha. Depois, tremonha para cair, né? Depois, um prato giratório de arrefecimento. 3, estação de ejeção de supositórios, né? Vai sair por aqui. Deu 3, 1, 2, 3. Aqui. Esse daqui, 3. 4, mecanismo de raspagem para raspar a base. E 5, entrada e saída do refrigerante, para deixar essa mesa sempre fria. Então, você tem aqui esse tipo de produto que vai fazer, né, o supositório sair automaticamente, por compressão. Nós temos diversas bases. Temos as bases lipossolúveis e as bases hidrossolúveis, ou seja, as bases que se dissolvem em óleo e as que se dissolvem em água. As lipossolúveis, nós temos manteiga de cacau, os óleos hidrogenados, os recipientes semissintéticos, e as hidrossolúveis, nós temos glicerina, gelatina glicerinada e polietileno glicóis, ou PEGs. Tá? A manteiga de cacau, ela é bem parecida com isso daqui, ela parece um pedaço daquele doce de moça branca, né? Então, ela tem essa característica de ser maçuda, parece uma massa mesmo, a manteiga de cacau. Tem um ponto de fusão ideal, entre 29 e 34 graus, e um ponto de solidificação também ideal, entre 22 e 26. Então, entre 22 e 26 você tem a manteiga de cacau sólida, acima disso ela é líquida. O tempo para solidificação é bem rápido também, 6 minutos. Tem que se tomar cuidado com superaquecimento, porque altera as características da manteiga de cacau, você não pode deixar aquecer demais, e não recomenda que fazer esses produtos em regiões com clima muito quente. Tá? Então, nós estamos aí, por exemplo, agora aqui no celular, 26 graus Celsius na temperatura ambiente. Então, a gente está no limite do ponto de solidificação na temperatura ambiente. Se esquenta mais o tempo, ou se você deixa esse produto no carro, ele derrete dentro do carro. Tá? Então, ele também é suscetível à rancificação. A rancificação é um tipo de oxidação que acontece nas ceras naturais, que dá aquele cheiro e gosto de ranço que parece uma ferrugem, tá? É uma oxidação. Então é interessante que você coloque também um antioxidante na manteiga de cacau como base. Os óleos hidrogenados, que são óleos obtidos por hidrogenação catalítica de óleos vegetais, ele é menos suscetível à rancificação, ele pode acontecer, mas é menos suscetível, e a gente tem alguns exemplos, como o óleo de coco hidrogenado, o óleo de amendoim hidrogenado, o óleo de semente de algodão hidrogenado. Então a gente consegue hidrogenizar esses óleos e fazer uma base lipossolúvel. E recipientes
semissintéticos, né? Isso daqui, na farmácia de manipulação, é muito utilizado. Que eu lembro bastante desses recipientes semissintéticos para a fabricação de supositórios, tá? São obtidos por ácidos gráficos saturados em cadeias C12 ou C18, apresentam um ponto de fusão bem definido, ou seja, o ponto de fusão desses ácidos graxos, eles são bem naquele ponto mesmo, né? É interessante até para o controle de qualidade, você fazer a análise desse ponto de fusão, você observar que ele se funde realmente a esse ponto de fusão. Existe uma rapidez de produção, uma boa apresentação, devem ser utilizadas substâncias puras, né? Você não pode misturar outras bases, senão você altera o ponto de fusão, e são menos suscetíveis à rancificação, tá? Uma das mais utilizadas é essa primeira aqui, ó, Novata, ponto de fusão entre 33,5 e 35,5, tá? O ponto de fusão dela é muito bom. Suporcity, ponto de fusão entre 35 e 36,5, e o Itpsol, H5, ponto de fusão entre 35,3 graus Celsius. Todas com ponto de fusão próximo à temperatura do corpo humano. As bases hidrossolúveis. A gente tem a gelatina glicerinada, que consiste numa mistura de gelatina, glicerina e água. Uso recomendado apenas para preparo de óvulos destinados a fármacos que vão produzir fármacos hidrossolúveis. Né? Para óvulos é mais fácil essa gelatina. E o óvulo, muitos deles têm esse aspecto gelatinoso mesmo. E a glicerina, normalmente empregada para o preparo tradicional do supositório de glicerina. Você faz o supositório de glicerina para lubrificar o local. Temos ainda os polietileno-glicóis, polímeros de óxido de etileno com cadeias alcoólicas primárias de diversos pesos moleculares. Então, essas fórmulas consistem em a mistura de PEGs com diferentes pesos moleculares, né? Você tem vários pesos moleculares, várias cadeias diferentes, em proporções adequadas para a obtenção de um ponto de fusão próximo a 37. Não são tóxicos, mas pode irritar a mucosa. Tem uma maior probabilidade de incompatibilidade com fármacos, como, por exemplo, o ácido acetilsalicílico, a benzocaína, sulfonamidas e o fenobarbital sódico. Os PEGs mais utilizados são os PEGs 6.000, 4.000 e 1.500. São os polietilenos glicóis mais utilizados para fazer supositórios. Bom, para a gente escolher a melhor base para preparar o supositório para aquele paciente, nós temos que observar essa balança. O efeito que a gente pretende ter com a via de administração, a compatibilidade, a estabilidade e o conforto do paciente. A gente tem que balancear muito bem esses dados para que a gente consiga produzir o melhor supositório para o paciente, tá? Quando a gente olha para uma dessas variáveis, o efeito pretendido, né? Se a gente quer obter um efeito sistêmico, a gente tem que observar ali, vai ser absorvido vai entrar na corrente sanguínea, a gente tem que olhar quais são as propriedades do fármaco, se ele é hidrofóbico ou se ele é hidrofílico. Se ele for hidrofóbico, a gente utiliza uma base hidrossolúvel, e a gente tem que umedecer essa base antes do uso. Se ele for hidrofílico, a gente utiliza uma base lipossolúvel, né? Se o efeito pretendido é um efeito local, né, e a gente usa base lipossolúvel, porque ela vai ter um efeito emoliente. Tá? Então é bem melhor, sempre é melhor a base lipossolúvel. Base hidrossolúvel só no caso de supositórios de glicerina. Para vias de administração, para a via retal, sempre utilizar base lipossolúvel é melhor. Para a via vaginal, bases de gelatina glicerinada e as bases PEG. E para a via uretral, é mais comum a utilização de bases de polietileno glicóis. Para compatibilidade e conforto do paciente, sempre é interessante utilizar base lipossolúvel. Para uma melhor estabilidade, base hidrossolúvel. Então, você tem que escolher de acordo com o seu medicamento. Se você não precisa de tanta estabilidade para aquele medicamento, não tem erro. Busque primeiro uma base lipossolúvel, que são as bases que são mais confortáveis para o paciente.
Se você tem problemas de estabilidade ou alguma coisa com relação à estabilidade, aí sim você vai olhar as bases hidrossolúveis. Bom, o peso dos supositórios produzidos no mesmo molde é variável com o tipo de base utilizado. Então, primeiro a gente tem que calibrar o molde, a gente funde, né, a base, né, só a base pura, coloca no molde e faz um peso médio para saber se teve alguma expansão ou compressão da massa. Né? Essa massa que você vai derreter e colocar no molde, ela pode se expandir ou ela pode se contrair. No passo 2, a gente subtrai o peso médio do supositório pelo peso do fármaco para determinar a quantidade necessária de base por unidade de supositórios. Tá? Para fármacos que têm princípio ativo com o tamanho, né, ou seja, o peso menor que 100 miligramas, se o seu fármaco tem menos de 100 miligramas por supositório, você só diminui a quantidade que você vai utilizar de fármaco para fazer o medicamento. Para fármacos que têm um peso maior que 100 miligramas, você tem que aplicar um fator de deslocamento. Então, vamos entender aqui. Fármacos menores de 100 miligramas. Tá? Você tem ali a base e o fármaco. Então, você tem que retirar a quantidade de base para colocar o fármaco. Tá? E menos de 100 miligramas não vai ter alteração no resultado final da base. Fármacos acima de 100 miligramas, você faz um fator de deslocamento, porque ele desloca e pode expandir o seu supositório. Passo 3, multiplicar a quantidade de base necessária por unidade de supositório pelo número total de supositórios. Então, a gente acrescenta um supositório ao número total de supositórios do passo 3, para que a quantidade total de base, contração de volume com resfriamento. Tá? Isso em fármacos que tem esse fator de deslocamento. Por exemplo, vamos calcular a quantidade de base para o supositório necessário para a manipulação de 10 supositórios de diclofenaco de potássio 75 miligramas. Primeiro ponto interessante aqui, a gente já tem uma medicação que tem um volume, um peso menor que 100 miligramas. Calcular também a quantidade de ativo necessário, levando em conta a perda durante o procedimento de preparo. O peso médio dos supositórios preparados somente com a base é de 1 grama. Tá? Então, nós temos aí que um supositório ele tem 1 grama, né? Ou seja, 1000 miligramas. Você vai tirar ali os 75 miligramas da base e vai colocar diclofenaco de potássio. Então, você não vai ter alteração, né, no seu supositório. Você não precisa utilizar o fator de deslocamento nesse caso. Tá? Segundo, calcular a quantidade de base para o supositório necessária para a manipulação de 5 supositórios de diclofenaco de sódio 100 miligramas. Calcular também a quantidade de ativo necessário, levando em conta a perda durante o procedimento de preparo. Dado interessante, 100 miligramas de diclofenaco, você vai ter um problema com o fator de deslocamento. Então, você tem que colocar o fator de deslocamento na conta. Peso médio dos supositórios preparados somente com a base é de 3 gramas. Tá? Exemplo, calcular a quantidade de base de supositório necessária para a manipulação de 10 supositórios de indometacina de 100 miligramas, calcular também a quantidade de ativo necessário, levando em conta a perda durante o procedimento de preparo. Então, a gente tem aí que a indometacina ela tem mais de 100 miligramas, então, na hora do cálculo da quantidade de ativo, tá? Você tem que colocar o fator de deslocamento e ver a perda que vai levar durante o preparo para a gente calcular certinho a quantidade do supositório. Que a gente tem como dado que os supositórios são preparados só eles sem base é de 2 gramas. Então, o restante disso seria princípio ativo. Aqui, quantidade de 20 supositórios de indometacina 100 miligramas, da mesma maneira que a gente fez o anterior, né, a gente tem aí que calcular com fator de deslocamento, né, peso médio de supositório somente com a base de 1,5. Para supositórios menores, né, você tem que calcular mais ainda esse fator de deslocamento, porque a perda pode ser maior. O fator de deslocamento. O que é esse fator de deslocamento?
né, a quantidade de excipiente em gramas deslocada por 1 grama de fármaco. Então, a gente tem como, por exemplo, o ácido bólico, possui fator de deslocamento igual a 0,67, o que significa que 1 grama do mesmo desloca 0,67 gramas da base recipiente. Então, faz um deslocamento, né, de base para fora do comprimido. E a gente tem vários fatores de deslocamentos para vários produtos. A gente tem fatores de deslocamento de 0,63, tá? Tem fatores mais altos, por exemplo, a cânfora ela desloca 1,49, é bem alto o fator de deslocamento da cânfora. Fenobarbital, ele desloca 0,81, fenol 0,9, né? A mamélise, extrato seco, desloca 0,9. Então, tem fatores de deslocamento que são bem interessantes e bem e alteram bastante o resultado final do comprimido, tá? Fator de deslocamento a gente utiliza nessa fórmula aqui para calcular o recipiente, né, onde M é a quantidade de base a ser utilizada em gramas, P é o peso médio dos supositórios produzidos com a base em gramas, S é o peso do fármaco em gramas, FD é o fator de deslocamento do fármaco, com um valor tabelado ou universal de 0,7. Passo a passo para a preparação por solidificação. Primeiro, para a gente preparar um fármaco depois que já está tudo calculado certinho, né? A gente calibra previamente o molde do supositório com a base a ser utilizada, lubrifica o molde previamente, limpo e seco, aquele molde que a gente tem para colocar o supositório dentro, aquece o molde de metal previamente, né, para evitar um choque térmico, e calcula a quantidade necessária de cada ingrediente, adicionando cerca de 10% a mais para compensar perdas e permitir o preenchimento do molde com excesso. Pesar ou medir com precisão cada ingrediente, aquecer a base até a fusão, monitorando a temperatura para ela não ultrapassar 55 graus Celsius, depois adicionar os ativos. Tem atenção aí na hora de adicionar os ativos. No passo 8, nós vamos verter a mistura ainda fluida no molde montado, depois nós vamos resfriar na temperatura ambiente por 15 a 30 minutos e retirar o excesso de massa sobre o molde com uma espátula, refrigerar por mais 30 minutos. Por último, remover cuidadosamente os supositórios, embalar e rotular. Não tem segredo na preparação por solidificação. O acondicionamento ele pode ser em vários, né? A gente tem vários tipos de produtos, de blisters para supositório, né? E eles são bem simples de serem